No livro Profeta Jeremias, capítulo de número 38. Quantos irmãos estão abrindo a sua Bíblia? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor Wellington, que nos confiou essa oportunidade para estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém. Jeremias, capítulo de número 38, verso de número 6. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 38, verso de número 6. Amém? Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: E então tomaram a Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com as cordas. Na cisterna não havia água. Na cisterna não havia senão lama. Olha o que o texto diz: E Jeremias se atolou na lama, e Jeremias se afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que então estava na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado na porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe disse: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo o que fizeram a Jeremias, o profeta, e lançaram-no numa cisterna, onde certamente morrerá de fome, quando não houver mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: Toma contigo daqui 30 homens, e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que ele morra. Quero que você preste atenção nesse verso de número 11. Olha o que está escrito: Tomou Ebed-Meleque homens consigo e foi para a casa do rei. Foi para onde? E olha outro detalhe que o texto diz: E por debaixo da tesouraria. Por debaixo da onde? Mais uma vez, debaixo da onde? Da tesouraria. Olha o que esse homem vai pegar dentro da sala da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos. O que ele pegou na sala da tesouraria? Trapos velhos. Trapos desgastados, roupas desgastadas, envelhecidas. E por meio delas, dessas roupas desgastadas, envelhecidas, ele desceu a Jeremias como se fosse uma corda na cisterna. E disse a Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe esses trapos velhos, essas roupas desgastadas, entre os seus braços, como se fosse uma corda. E Jeremias assim o fez, e puxaram com as cordas, e o tiraram e ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? Meus irmãos, esse texto de Jeremias, capítulo 38, vai nos contar um momento difícil no ministério profético de Jeremias. O que está acontecendo com Jeremias aqui é um momento delicado da chamada de Jeremias, que me chama a atenção. Por qual motivo Jeremias está dentro dessa cisterna? E logo no início do capítulo 38, nós vamos observar que homens vai estar diante do rei Zedequias, e vai dizer: Zedequias, Jeremias lança palavras de desmotivação para a nação. Que palavras de desmotivação são essas que Jeremias está pregando? Jeremias está sendo usado por Deus
para dizer para a nação de Judá e de Jerusalém, para que eles pudessem se render ao Império Babilônico, porque senão eles iriam morrer. Isso, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, foram contra essa palavra de Jeremias. Disse rei, Jeremias fala contra o seu próprio povo. Permita que eu pegue Jeremias, lance ele na cisterna, para que ele não mais pregue estas palavras de desmotivação para a nação. O rei dará permissão para aqueles príncipes pegassem Jeremias e lançassem na cisterna. Mas só que o texto diz, no verso de número 6, que aqueles homens lançaram Jeremias dentro da cisterna. E naquela época, quando algum reinado lançava alguém dentro da cisterna, o único meio de sobrevivência era a chuva que caía dentro daquela cisterna, ou se alguém lançasse algum alimento para aquela pessoa que está dentro daquela cisterna sobreviver. Mas o texto diz no verso 6, se você puder me acompanhar, diz: então tomaram Jeremias da cisterna e o lançaram na cisterna do filho de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias. Olha o que o texto diz: mas na cisterna não havia água, não havia senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Então não tinha chuva, não tinha um sustento para Jeremias se manter firme dentro daquela cisterna. E no verso adiante diz que o próprio Ebed-Meleque vai dizer que não tinha pão na cidade para poder alimentar Jeremias dentro daquela cisterna. Então Jeremias não tinha um sustento para se manter de pé dentro daquela cisterna. E pior, o texto diz que ele está se afundando na lama, está atolado na lama. O inimigo queria afundar Jeremias na lama. O inimigo queria afundar os planos e os propósitos de Deus na vida de Jeremias na lama. Mas só que os inimigos não esperavam que dentro do palácio Deus ia levantar alguém para que pudesse resgatar Jeremias e não deixasse Jeremias morrer atolado e afundado naquela lama. Se você puder, levante a sua mão para o céu no nome de Jesus. Eu quero trazer essa palavra de Deus para o seu coração. O inimigo tem lutado para afundar os planos, os propósitos e as promessas de Deus sobre a tua vida. O inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Jeremias estava naquela situação, e quem sabe ele poderia muito bem desacreditar da promessa que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Mas eu quero liberar sobre a tua vida: os planos de Deus sobre a tua vida vão permanecer de pé, aleluia. As promessas de Deus sobre a tua vida, elas não vão se afundar, elas vão se permanecer de pé sobre a sua vida. Se você pode aplaudir forte ao nome do Senhor Jesus. Se você puder, segura na mão de alguém que está do teu lado, no nome de Jesus, fala para ele: as promessas de Deus sobre a sua vida não vão se afundar. Fala: as promessas de Deus sobre a tua casa não vão se afundar. Fala: Deus tem uma palavra sobre a tua casa, Deus tem uma palavra sobre a tua vida. As promessas de Deus vão permanecer de pé. Há lugares que o inimigo quer enterrar os nossos sonhos vivos. Há situações que o inimigo não quer apenas te aprisionar, te prender. Ele não quer só te matar. Ele quer que mesmo você estando vivo, desista daquilo que Deus tem sobre a sua vida.
lama que fala de... Imagina Jeremias com um esforço, querendo sair daquela lama. Imagina o esforço, o desgaste que Jeremias usou para poder sair daquela situação. Isso aqui eu entendo que o inimigo, ele quer nos parar, tirando as nossas forças aos poucos, para a gente não acreditar mais. Imagina Jeremias dentro daquela cisterna, enfrentando toda aquela situação, e aos poucos padecendo, e aos poucos com um pensamento de desistência, e aos poucos desacreditando que algo poderia vir, aleluia, acontecer de melhor para ele. Mas quando ele não imaginava, quando ele ainda não esperava, quando ele ainda pensava que nada ia acontecer, Deus está se movendo, aleluia, dentro do palácio, para intervir naquilo que Jeremias estava enfrentando. Eu vou repetir, que eu acho que você não está entendendo o que Deus está dizendo para você. Às vezes nós não estamos tendo a percepção que algo pode acontecer, que algo Deus pode fazer. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou intervir essa situação, eu vou entrar nesse cenário, eu vou mover as minhas mãos dentro desse cenário. Você não está vendo, Jeremias, você não está observando, você não está tendo a percepção, mas eu sou um Deus que eu já estou agindo, já estou movendo, já estou direcionando, já estou fazendo para cumprir aquilo que eu tenho sobre a sua vida. Se você puder falar para essa pessoa, você falando, você não está vendo, você não está observando, mas existe um Deus que já liberou uma palavra ao teu favor. Fala: Deus vai intervir hoje nessa situação. Fala: Deus vai intervir hoje ao seu favor. Fala: aquilo que não ia dar certo vai dar certo, aquilo que não ia acontecer vai acontecer, porque existe uma palavra que está vindo lá do palácio. Vai acontecer, aleluia. Ele está dentro da cisterna do rei. Está na cisterna do rei. Pensamento de: até aqui Deus me sustentou, eu acho que é meu fim. Mas no verso de número, aleluia, 7, olha o que está escrito no verso 7. Mas Ebed-Meleque, o etíope, que então estava na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim. Verso 8. Saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe disse: ó rei, o Senhor meu, o rei meu senhor, estes homens agiram mal em tudo que fizeram a Jeremias o profeta, e o lançaram dentro dessa cisterna, onde certamente morrerá de fome, e quando não houver mais pão na cidade. Então o rei deu a ordem, e o etíope tomou contigo 30 homens, e deu a ordem para tirar Jeremias o profeta daquela cisterna antes que ele morra. Aí o verso 11. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi na casa do rei, por debaixo da onde? Olha para cá. Esse homem aqui, o texto dá o nome para ele, dá a origem dele. Ele era servo do rei. Quando o rei deu a ordem para ele tirar Jeremias, resgatar Jeremias dentro daquela cisterna, o rei
toma aqui 30 homens e tira Jeremias de lá. Aquele homem poderia ir em outros lugares do reino, em outros departamentos do reino, mas aonde ele vai? Ele vai na sala da tesouraria. Onde ele vai? Na sala da tesouraria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na sala da tesouraria, o que tem lá dentro? O que no reino, dentro da sala do reino, guarda? Riquezas, ouro, prata, coisas de valor. E uma madrugada, eu estudando, eu falei: meu Deus, não é possível que está escrito isso aqui. Porque o texto diz que ele entra na sala da tesouraria. Se ele está entrando na sala da tesouraria, porque ele tinha acesso a entrar naquele lugar. Parece que eu vejo Ebed-Meleque entrando, abrindo uma porta, está olhando. E o texto diz que ele não pegou ouro, não pegou cordas de ouro, não pegou nenhum utensílios valiosos no palácio para poder resgatar Jeremias. O que o texto diz que ele pegou? O texto diz que ele pegou trapos velhos. Trapos o quê? Desgastados. Olha para cá. O que está fazendo dentro de uma sala onde tem riqueza? Algo que é velho, algo que está desgastado, algo que a visão humana diz: não era para estar aqui. Está envelhecido, está desgastado. Quem está olhando para aqueles trapos velhos, aquelas roupas desgastadas, dizendo: o que algo que aparentemente não tem valor está fazendo aqui? Mas só que Ebed-Meleque, ele entra ali com um propósito. Ele entra ali com... E quem está observando ele pegar aqueles trapos desgastados, dizendo: Ebed-Meleque não está batendo bem na cabeça. Mas só que Deus me entregou essa revelação profunda. Porque possivelmente essas roupas desgastadas eram roupas de antigos reis, de antigo oficiais, de antigo pessoas da corte real. E por um momento aquelas roupas estavam ali sem nenhuma utilidade, estavam ali guardadas, estavam ali para muitos esquecidas há muito tempo. Mas só que alguém lembrou daquelas roupas desgastadas. Alguém lembrou daquelas roupas que quem está olhando diz: não tem utilidade. E Ebed-Meleque achou uma grande oportunidade de utilizar aquilo que não tinha utilidade. Ebed-Meleque viu uma grande oportunidade, aleluia, de usar aquilo que há muito tempo estava, aleluia, guardado. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Deus está dizendo, aleluia, pode estar desgastado, pode estar no canto, ninguém está olhando, ninguém está dando a oportunidade, porque está olhando para você, está olhando, está desgastado, não tem importância, não tem utilidade, serviu antes, mas agora não presta mais, não serve mais. Mas só que existe alguém que está entrando num palácio e está dizendo: para muitos você não tem importância, para muitos você não tem utilidade, para muitos você está desgastado, mas para mim eu vou te usar com algo poderoso. Levante a mão no nome de Jesus. Se você tem glória, abre a boca e dá um brado de glória para Ele. Ele está dizendo: você pode estar desgastado pela essa vida, a luta pode estar te desgastando, mas Deus está dizendo: eu vou te usar, eu vou te usar.
Fala para 3 pessoas, fala, pode estar desgastada, pode estar desgastado, mas fala, se prepara, que os céus vai te usar por um grande propósito. Fala, esse desgaste que você está enfrentando na tua casa, fala, esse desgaste que você está enfrentando no seu trabalho, esse desgaste que você está enfrentando na tua vida, e você diz, eu entrei aqui, mas eu estou desgastado, eu não tenho mais força para continuar. É nesse momento que o céu se revela e diz, eu vou te usar. É com essa pouca força mesmo, é caído mesmo, é se aleluia, aleluia. Tem alguém aqui que veio dar glória para Jesus? Os céus vai te utilizar novamente. Trapos velhos na sala da tesouraria. Aleluia. Você pode estar desgastado, mas Deus quer te usar. Eu vou provar na Bíblia. Quando o Jó estava passando os seus piores momentos da sua vida, seus filhos morreram, perdeu sua fazenda, perdeu tudo. Só sua mulher permaneceu. Aí o texto diz que ele está no lixão. E provavelmente, não confirma, mas provavelmente deve ter os destroços da casa de Jó. E o texto diz que num dos piores momentos de Jó, o texto diz que ele está ferido, que ele está com uma ferida. E ele tem vontade de coçar aquela ferida. E o texto diz que o que sobrou, o que tinha de opção para Jó, era pegar os cacos que restaram, que para o homem não tinha nenhuma utilidade, era descarte, era para jogar fora. Não tinha utilidade, porque está quebrado, não tem utilidade. Mas Jó viu utilidade naquilo que estava quebrado. E o que ele fez? Começou a coçar. Está quebrado, mas está sendo útil. Você não está entendendo? Está quebrado, mas até o momento está aliviando a dor de Jó. Isso aqui é profético. Peço por gentileza, pega na mão de alguém, dessa pessoa que está do seu lado. Pega, por favor. Fala para ela, fala, você pode estar quebrado, mas Deus vai usar você, mesmo quebrada, mesmo quebrado, para aliviar as dores de alguém. Fala, você pode estar quebrado, mas Deus vai te usar por um grande propósito. Deus vai te... Só que aleluia, levante a mão, só que aleluia. Eu sei que esse momento que você está passando é um momento difícil, é um momento que você diz, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas Deus vai te usar mesmo no caco, mesmo quebrada, mesmo aparentemente inútil. Eu vou te usar para um grande propósito nessa terra. Está quebrado, mas eu vou te usar. Aleluia. Estava quebrado. Aqueles trapos estavam envelhecidos, mas mesmo estando envelhecidos, o propósito não tinha terminado. Existia algo que aqueles trapos, que aquelas roupas tinha que cumprir ainda. E o que me chama a atenção é que até o momento elas estavam ali paradas, esquecidas, sem utilidade. Mas o texto me permite fazer algumas perguntas. E quais são essas perguntas? Quem colocou aquelas roupas ali? Se alguém colocou aquelas roupas dentro da sala do tesouro, é porque alguém enxergou valor naquelas roupas. Porque se fosse outros, ia dizer,
isso aqui é lixo, vou descartar, não tem utilidade, não presta, não serve mais. Mas os céus está dizendo, serve. Os céus está dizendo, tem valor. Os céus está dizendo, aleluia. Para você não presta, para você não serve, mas se eu coloquei ele nesse lugar, é porque ele tem algum valor. Fala para essa pessoa, fala, você tem valor. Fala, o inimigo vai tentar tirar sua honra, o inimigo vai tentar tirar sua credibilidade, e diz, mas por que ela está aí? Porque ele está aí. Não era para ele estar, não era para ela estar, mas só que os céus enxergou o valor naquelas roupas. Se você quer reclamar, reclama quem colocou aquelas roupas naquele lugar. E às vezes nós estamos, mas por que ele? Mas por que ela? Deus está dizendo, eu estou enxergando o que o homem não enxerga. Eu vou repetir, eu estou observando o que o homem não observa. Se eu coloquei ela lá, se eu coloquei ele lá, é porque existe uma promessa de Deus sobre a vida dela. Eu vou repetir, o Espírito de Deus manda eu profetizar. Se prepara que vai ter oportunidades que Deus vai te colocar. E vai ter gente que vai dizer, mas por que ele? Mas por que ela? Ela só tem 6 meses de empresa. Mas por que ele? Ela não tem capacidade para estar lá. E quem te falou que Deus chama os capacitados? E quem te falou? Ele me achandaraia. Levante a mão mais alto que você puder. Se você tem glória, abre a boca, dá um brado de glória. Deus escolheu você, Deus te chamou, Ele te entregou valor. Você tem valor. E às vezes nós não observamos o valor que a gente tem. E é necessário Deus usar alguém para dizer, Deus tem algo contigo. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Você pode estar desgastado hoje, mas esse desgaste não tira o valor que eu tenho sobre a sua vida. Não, eu vou repetir. Os desgastes que você está enfrentando não tem a capacidade de arrancar o valor que você tem. Aquela obra tinha muito tempo que estava lá. Aquela obra já fazia anos e anos, gerações e gerações, e elas estavam lá. Você pode dar uma glória a Deus? Esses trapos velhos representam pessoas, chamados, histórias que parecem estar esquecidas, mas não estão esquecidas. Está esperando o tempo certo de Deus abrir a oportunidade que Ele tem sobre a sua vida. Fala para essa pessoa, fala, Deus não te esqueceu. Fala, Ele está te aguardando para a oportunidade certa. Fala, Deus está te preservando para te entregar na oportunidade certa. Porque não é qualquer oportunidade que Deus vai permitir que você entre. Não vai ser qualquer lugar que Deus vai permitir que você, aleluia, que você entre. Existe a porta certa, existe o meio certo, existe o ambiente certo que Deus preparou para você entrar, para você chegar. Tempo certo chegar, você vai ver que não é esquecimento de Deus. Ele não se esqueceu. Quem sabe você entrou aqui hoje, você diz, Deus, aquela promessa, Deus está dizendo, eu não esqueci, só estou te guardando. Ou o tempo pode te fazer pensar que não vai acontecer mais, que não vai dar mais certo, mas quando você menos esperar, Deus vai te surpreender
Entra aqui já para a gente finalizar. Eles estão aonde? Aqueles trapos estão aonde? Aonde? Na sala da tesouraria. Poderia estar em outro lugar. Poderia ou não poderia? Poderia estar em outro ambiente. Poderia ou não poderia? Mas elas estão aonde? Na sala da tesouraria. Você não está entendendo a guerra do diabo para tentar te tirar desse lugar onde Deus te colocou? Você não está entendendo essas batalhas? Você não está entendendo essas guerras que nós enfrentamos constante? É o inimigo lutando para te tirar desse ambiente onde Deus te colocou. Porque nesse ambiente que Deus te colocou, que você enxerga, quem te colocou não foi o homem. Quem te colocou não foi, aleluia, foi Deus que te colocou nesse ambiente. Oh, não sei se você está entendendo, mas o inimigo vai tentar te arrancar desse lugar. O inimigo vai tentar te tirar desse ambiente, mas o céu está dizendo: ninguém vai arrancar aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. Olha, eu vou repetir: ninguém vai te arrancar do ambiente que Deus já te inseriu. Eu vou repetir mais uma vez: ninguém vai te arrancar do cenário que Deus te colocou. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar desse ambiente. O inimigo vai fazer de tudo para você parar de fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Mas existe uma força dentro dessa sala da tesouraria, onde tem os tesouros de Deus. E Deus está dizendo: você não vai parar, você vai continuar cumprindo o seu propósito no lugar que eu te coloquei. Você não vai parar. Existe uma promessa sobre a tua vida, existe uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Ninguém vai te tirar desse lugar. Esse ambiente que te colocou foi Deus. Essa oportunidade que te deu foi Deus. Essa porta que abriu foi Deus. E o interessante é que o texto diz que aqueles trapos velhos que não tinham utilidade, aquele homem pegou e disse: vai ter utilidade. E os céus falou algo comigo, falou: Luciano, você só será útil se você estiver no lugar certo. Você só será útil, você só terá valor se você permanecer no lugar aonde eu te coloquei. Se aqueles trapos não estivessem naquele lugar, provavelmente não teria oportunidade, provavelmente ia estar esquecido. Mas só que eles estavam no lugar certo, eles estavam no ambiente certo. E quando eu estou no lugar onde Deus me colocou, fica fácil para Deus me utilizar. Eu vou repetir: se você continuar no lugar onde Deus te colocou, se prepara que Deus vai te utilizar para um propósito poderoso. Então fala para essa pessoa, fala: então permanece. Fala: eu sei que está difícil, mas permanece. Fala: eu sei que está meio complicado, mas fala, bate na mão dele, bate na mão, fala: permanece. Fala: não está na hora de fugir, não está na hora de sair. Eu sei que você já foi no RH, já para poder assinar, pedir as contas, mas os céus está dizendo: eu ainda vou fazer algo grandioso nesse lugar, nesse ambiente. Eu sei que você já colocou na sua casa, vende-se, já comprou a passagem, diz: eu vou sair dessa casa, eu vou sair dessa cidade, eu vou sair desse estado. Mas os céus está dizendo: você vai permanecer naquela casa, vai permanecer nessa cidade, vai permanecer nesse estado, porque eu ainda vou fazer algo poderoso.
Fala para ela mais uma vez: permanece. Você já ficou tanto tempo. Na hora que Deus vai fazer, você vai retirar. Na hora que Deus está falando que vai cumprir, você vai sair. Deus está dizendo para alguém aqui: permanece. Ela é minha súria, permanece. Oh, aleluia, permanece aonde Deus te colocou. É algo grandioso que Deus ainda vai fazer. Você não está vendo, mas tem algo que Deus ainda vai cumprir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Três coisas. Ele entra naquela sala. Ele vai pegar as roupas, eu não sei a quantidade que ele pegou, mas ele vai pegar, olha para cá, ele vai pegar uma por uma. Penso eu, imagina ele pegando uma e amarrando uma na outra, pegando mais uma outra roupa, amarrando uma na outra. Olha para que isso aqui é forte. Vai pegar mais uma que estava lá no canto, debaixo da tesouraria, vai pegar. Você seca, amarrando uma na outra. Porque ele estava fazendo uma corda para resgatar Jeremias. Porque o lugar onde Jeremias está é uma cisterna funda. E para ele ter alcance, meu pastor Alcides, ele precisava de roupas envelhecidas, uma ligada na outra. Isso aqui fala de unidade. Porque para alcançar algo fundo ou longo, ele precisava de algo de longo alcance. Deus falou comigo, falou: Luciano, você só vai chegar longe se você estiver em unidade com os meus propósitos. Deus me falou algo mais forte. A minha igreja só vai chegar longe se os trapos estiverem uma ligada com a outra. Ah, mas esse trapo é de um departamento, não se junta com outro departamento. Deus está dizendo: só vai chegar longe se os trapos estiverem um ligado com o outro. Isso aqui é profético. Pega na mão desse irmão, segura na mão dele, segura na mão dela. Isso fala: a gente só vai longe se nós estivermos em unidade. Fala: nós só vamos chegar longe se estivermos em unidade. Fala: eu vou orar por você, mas você também vai orar por mim. Fala: aleluia, a igreja, eu vou estar alinhado com os propósitos da igreja. Fala para essa pessoa: eu vou estar alinhado com os propósitos da igreja. E essa igreja vai chegar longe, não vai ficar só nesse bairro. Deus tem algo grandioso para fazer. Você pode aplaudir bem forte o nome. A nossa unidade vai fazer a gente chegar longe. Sozinho a gente não vai muito longe. Mas se a gente estiver ligado um com o outro, você vai chegar longe. A sua casa vai chegar longe. A sua família vai chegar longe. Porque está alinhada com os planos de Deus. E aqui é o ponto final. Quando eles lançaram aquelas cordas, Jeremias, ele disse: Jeremias, coloca debaixo dos seus braços. Coloca onde? O que é debaixo dos braços? O que é debaixo dos braços? Os trapos. E os trapos eram velhos. Os trapos eram
desgastados, velhos. Jeremias coloca, e o texto diz que puxaram Jeremias. Fizeram o quê? Mas espera aí, os trapos não são velhos? Não estão desgastados? Mas está aguentando o peso de Jeremias? Está suportando o peso de Jeremias? Está ou não está? Está ou não está? Está envelhecido, tá? Mas está suportando o peso de Jeremias. Não, tem gente que não está entendendo. Está muito pesado, mas está velho, mas está aguentando, aleluia. Está suportando um peso, está suportando, aleluia. Isso aqui significa que tem estrutura para suportar aquilo que está, não está entendendo não? Deus está dizendo, você pode estar desgastado, você pode estar sem força, você pode entrar aqui sem nenhuma expectativa a mais, mas o céu está falando, eu te escolhi, porque me enxerguei estrutura em você. Você pode estar quebrado, você pode estar envelhecido, mas eu enxerguei estrutura em você, eu enxerguei resistência em você. É por isso que eu te escolhi, é por isso que eu te separei, é por isso que eu entreguei uma palavra de Deus na sua vida. Se você puder, levante as suas duas mãos para o céu. Levante o mais alto que você puder. Se você tem glória, abra a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória. Uramachandaraia, Elemia Calamanjoria. Porque você desacredita do seu potencial, porque você desacredita do teu chamado, porque você desacredita da tua família. Deus te escolheu porque Ele viu resistência em você, Ele viu estrutura em você. Ele viu. Quem acredita fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Se tem glória, abre a boca e vai dando a glória para Ele. Abre a boca e vai dando glória para Ele. Abre a boca e vai dando glória para Ele. Abre a boca. Elemia Súria, Elebacalaijória. Se você puder, bate na mão de 3 pessoas e fala, Deus te escolheu porque Ele enxergou a estrutura em você. Fala, os céus escolheu você porque Ele viu resistência em você. Se puder, olha para alguém que está do teu lado e diz, Deus enxergou resistência. Deus enxergou resistência. Deus enxergou resistência na tua vida. É por isso que alguém diz, mas por quê? Aleluia, Deus está dizendo, eu enxerguei resistência em você. Olha pra cá. Vão levantando Jeremias. Quem sabe tem alguém tirando dizendo, não vai resistir, não vai suportar. Até aí tá tudo bem, mas vai ceder. Olha pra cá, não vai suportar. O inimigo está torcendo para não dar certo. O inimigo está torcendo para o inimigo está dizendo não vai suportar muito tempo. Mas o céu está dizendo, eu escolhi, porque eu sei que a linha que eu fiz ele não foi qualquer linha. O costureiro que costurou essas roupas, apesar de estar desgastada, mas não foi qualquer tesoureiro, porque são roupas reais. Eu vou repetir, são roupas o quê? São roupas reais, não é qualquer linha que faz aquelas roupas. Se são roupas reais, não é qualquer costureiro ou costureira que faz aquelas roupas. Você não está entendendo que a sua força não vem de você. É os céus que está alinhando, costurando esse trapo, essa roupa. Oh, feche os seus olhos. Eleme calamondria. Feche os seus olhos. Oh, Espírito, Eleme. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh, eu vou te dar alguns segundos para você orar com os céus agora. Eu estou todo arrepiado aqui, Jesus. Eu não sei qual foi a tua estrutura que faz você chegar aqui. Oh, minha Súria, julgaram para a sua pessoa.
julgaram a sua estrutura, julgaram a sua capacidade, julgaram o seu valor, julgaram a sua motivação, julgaram a sua aleluia, a sua parceria, julgaram essa tua atitude, para tirar o valor que existe em você, para tirar essa resistência. Começa a orar neste momento, ora. Elêmia, os céus estão aqui nessa noite, e os céus estão dizendo: eu vou te usar novamente, você vai ser útil novamente. Começa a orar no nome de Jesus aí, vai, aumenta a intensidade, vai. Elêmia, aumenta a intensidade no nome de Jesus. Aumenta a intensidade no nome de Jesus. Aumenta a intensidade dessa oração no nome de Jesus. Aumenta essa intensidade no nome de Jesus. Ele está dizendo: eu não te abandonei. Os céus está dizendo: eu não te rejeitei. Eu estou te guardando, eu estou te preservando, eu estou te guardando. Existe uma oportunidade de Deus para a tua casa. Existe uma nova história de Deus que Ele está escrevendo sobre a tua família. Abre a boca no nome de Jesus. Abre a boca no nome de Jesus. Abre a boca no nome de Jesus. Elêmia calabaraia. Abre a boca no nome de Jesus. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Não vai ficar mais desgastados. Levante a mão mais alto que você puder. Levante a mão mais alto que você. Espírito de Deus, eu profetizo. Eu profetizo. Tem renovo de Deus sobre a tua vida. Tem renovo de Deus sobre a tua casa. Tem restauração de Deus sobre a tua família. Recebe a graça de Deus sobre a tua vida. Recebe, 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 recebe. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Está